Oi, gente. A gente está fazendo, na verdade, um repetempo aqui da live de ontem, né? Uma live muito bacana, que foi o sonhar no universo infantil, como o sonho das crianças pode nos ajudar a entendê-las. A simbologia dos sonhos na análise junguiana é muito rica e interessante. E cada figura que aparece no sonho pode representar um aspecto do sonhador e ajuda a entender a criança e o seu universo. E aí, Nicole Gonçalves, nossa psicóloga junguiana e terapeuta familiar e de casal, falando para a gente aí bastante sobre sonhos, que é uma das especialidades dela. Fala, Nicole. Boa noite, Aline. Boa noite. Então, assim, primeiro que ontem foi muito bacana, né? Acho que o encontro foi super produtivo, as pessoas entenderam que a ideia é essa, que as pessoas consigam entender a importância dos sonhos no universo infantil, e também a importância dos sonhos para ajudar a família, para ajudar os pais na compreensão do que a criança está vivendo. Porque muitas vezes aquela angústia, aquelas dificuldades que você tem com seu filho, se você consegue ter escuta para aquilo que está aparecendo no sonho, para aquilo que está vindo do inconsciente, isso facilita muito. Isso ajuda você a lidar com aquilo e ajuda você a encontrar ferramentas de auxílio para o seu filho. Então, é super bacana. O que os sonhos representam? Na abordagem junguiana, os sonhos vão trazer símbolos que são a maneira como o inconsciente se comunica conosco. É como se, na nossa consciência, no dia a dia, a gente usa uma linguagem verbal, falamos aí o português. É como se o inconsciente, ele se comunicasse numa outra linguagem. Como? Através dos símbolos. Todos os símbolos que aparecem nos nossos sonhos. Então, olhar para isso, olhar para os nossos sonhos, seja do adulto, seja da criança, é uma forma de entrar em contato com esses aspectos do inconsciente, com esses aspectos da psique, com esses aspectos internos, né? Que vieram à tona, por exemplo, com esse movimento do isolamento social, da pandemia. A gente ficou super ansioso, depressivo, adulto, criança, não importa. E tudo isso vem à tona em algum momento. Precisa se expressar. O inconsciente capta isso e ele vai falar para a gente, comunicar isso de alguma forma, muitas vezes no sonho. Então, observar como é que as crianças sonham, o que elas sonham, é uma forma da gente estar dando ouvidos para isso, está dando atenção, está tendo um cuidado com relação a isso. Aí, por exemplo, ontem, algumas pessoas falaram, mas o meu filho é pequenininho, ainda não fala. Não tem problema, né? Então, eu até comentei que, por exemplo, os meus filhos, eu tenho 3 filhos, e os meus filhos têm um caderninho de sonhos desde pequenininho, porque eu fiz. Porque como é a linha de abordagem que eu trabalho, né? Eu fiz isso, eu conheço isso. Então, o que eu fiz? Qual foi a minha ideia de fazer o caderninho de sonhos? Não é que toda noite eles sonham e me contam, não é que foi tudo, eu fui anotando. Não. Quando tem algum sonho que me chama atenção, ou que eles falam para eu anotar, porque eles já conhecem, eu vou lá e anoto a data, o título e escrevo o sonho no caderninho. Às vezes a criança sonha, por exemplo, como um dos meus filhos teve uma série de sonhos, que a gente vai chamar de série, quando vem assim um sonho, depois o outro, parece que com o mesmo tema. Essa série de sonhos, meu filho teve uma série com aranhas, e ele ficava bastante assustado e tal, e foi um tema assim, bem recorrente para ele. Para o outro, por exemplo, era o tema do lobo. Foi uma série também assim bem recorrente durante algum tempo do meu outro filho. E o que eu anotei no caderninho? Teve um dia que ele contou que a aranha era grande. Aí eu anotei aranha grande. Teve um dia que ele só falou aranha, então eu só escrevi lá aranha. Teve um dia que ele contou uma história, daí eu escrevi lá a história que ele contou, né? Às vezes eles inventam um pouquinho quando estão contando o sonho, mas não tem problema, porque a ideia é o que tem de simbólico naquilo. A hora que eu me deparo com aquele símbolo, por exemplo, a aranha. O que é a aranha? O que a aranha representa para ele? Por que a aranha aparece no sonho dele? Porque a aranha tem uma simbologia própria e tem também
o símbolo que representa para ele. Porque se a gente pensar, por exemplo, Aline, se eu pensar num cavalo, eu gosto muito de cavalo. Então, quando eu penso num cavalo, ou eu sonho com um cavalo, e alguém me pergunta o que representa um cavalo para você, eu vou dizer, é um animal que eu gosto muito, muito bonito, muito grande, tá? Vou falar uma série de coisas em relação ao cavalo. Mas isso é a minha perspectiva, é como eu enxergo. Pode ser que eu pergunte para uma outra pessoa e a pessoa diga, nossa, morro de medo de cavalo, não gosto de cavalo, aquele animal enorme, eu fico assustada só de pensar. Então, para essa pessoa sonhar com um cavalo é diferente do que para mim sonhar com um cavalo. É muito diferente. O importante é a gente entender o que o sonhador diz de cada símbolo. Tudo que aparece no sonho são partes nossas, são símbolos nossos, símbolos do sonhador. Isso seja no adulto, seja na criança. Então, a hora que a gente pode escutar e observar os sonhos dos nossos filhos, a gente vai estar entendendo o que está acontecendo assim por dentro dele, né? Eu comentei ontem que assim, quando a criança nasce, ela é só inconsciente. Ela não tem um ego, ela não tem uma consciência. Ela é só, por isso que ela capta tudo que está ao redor. Por quê? Porque ela é só inconsciente. É uma esponjinha. Ela capta tudo que está ao redor. E aí, no decorrer do crescimento, é que ela vai criando a consciência dela, fortalecendo o ego dela. Então, nessa construção, quando a criança é pequenininha, ela ainda não sabe discriminar o que é sonho e o que é realidade. É por isso que, muitas vezes, o sonho deixa a criança tão aflita. Por quê? Porque ela sonhou, por exemplo, meu filho quando sonhava com aranha, a aranha era real, estava ali, configurada, aquilo ia acontecer, aquilo aconteceu. Ele não consegue discriminar o que é sonho e o que é verdade, né? O que é realidade. Então, aquilo, por isso que para a criança o sonho tem um tamanho muito maior do que para a gente. E é muito bacana da gente poder olhar isso, porque aí você vai entender assim, o que o sonho, o que a aranha representa para ele. Como é que para ele funciona isso? Do que ele está falando? Qual é a história dessa criança? E poder observar esses símbolos que aparecem nos sonhos é uma forma de você depois conseguir um pouco que liberar a criança disso, né? Então, vamos dizer, ela sonhou com aranha, aí ela consegue dizer para você que sonha com aranha. Às vezes tem criança que ainda não verbaliza. Então, a gente não tem problema se ela não verbalizar. Você dá um papel para ela e falar para ela desenhar. Para ela modelar, eu achei interessante também, assim, que não precisa necessariamente ser um caderno. Pode ser algo que, se ela não verbalizar, ela pode desenhar, ela pode modelar, fazer uma massinha ou uma argila com aquele da forma como for possível. Às vezes no banho, sabe? Aquela coisa de brincar, criar coisa com madeirinha, com brinquedinho de banho. Então, faz aí o que você sonhou. Não tem problema se a gente não entender exatamente o que a criança está falando, porque ela é pequena, porque às vezes aquilo vem com um conteúdo muito forte e a gente não vai conseguir compreender. Por mais que nós sejamos adultos e a gente pensa assim, eu tenho mais conteúdo, eu entendo melhor, mas você entende de você, da criança, ela tem o mundo dela, ela tem a construção dela, ela é um outro ser. Então, não necessariamente o que eu compreendo é o que ela está trazendo, é o que aparece no sonho dela. Então, é muito bacana quando a gente consegue dar um auxílio para a criança expressar isso tudo, expressar esse símbolo, expressar essa emoção. E ela pode fazer isso num desenho, brincando com os brinquedinhos lá de madeirinha, essas coisas que eles vão mexendo, construindo e montando, com argila, com massinha, qualquer uma dessas formas vai ser muito efetivo. Até o momento onde a criança começa a conseguir expressar isso verbalmente, e aí ela vai fazer isso de diversas formas, acordando e contando do sonho e tudo isso, né? Eu até falei ontem, né? Que é muito bacana se a gente puder ter um caderninho de sonhos que cada um tenha isso, seja adulto, seja criança. Aí você anota, faz um relato do teu sonho. Isso é muito legal. Ou anexar o desenho, ou o que for, né? Sim, isso. Por exemplo, o Jung, quando ele escreve o Livro Vermelho, que é um livro muito completo, maravilhoso que ele escrevia o que ele sonhava, e nos
produções dele na imaginação ativa, no que ele fazia, e ele desenhava. São desenhos belíssimos. Eu até comentei, né, Aline, que depois eu vou te dar vou te mandar umas imagens desses desenhos que são maravilhosos. Que é exatamente isso. É a expressão daquela emoção, daquele conteúdo do sonho. Não tem problema, isso não vai ser divulgado para ninguém, não é, né? Quer dizer, não é, eu não vou falar para todo mundo, então não tem problema se aquilo não tem pé nem cabeça, como muitas pessoas às vezes, quando começam a trazer os sonhos, ficam um pouco assim, ai meu Deus, mas não faz sentido, não tem pé nem cabeça. E é isso mesmo, o sonho tem uma outra linguagem, não é a nossa linguagem diária, então ele não vai ter a conexão, não vai ter o sentido que tem para nós. E tudo bem, a partir do momento que a gente consegue ouvi-lo e, de alguma forma, escrever, olhar para ele com carinho, é uma forma já de você estar observando esse universo do inconsciente, esse universo interno. E algumas pessoas, Nicole, desculpa, algumas pessoas sonham, por exemplo, e aí ficam, sei lá, se aquele sonho foi muito, muito próximo, alguma coisa assim, buscam no Google, né? Sonhar com, sei lá, com aranha, o que é isso? Aí vem um monte de coisa, e às vezes a gente fica aterrorizada. Eu confesso que eu já fiz isso também. Eu falei assim, nossa, é morte! Ai, é doença! Então, quando as pessoas sonham com morte, você vê, é uma coisa assim, que é muito comum. E o que é a morte? O que é sonhar com morte? Tudo que aparece no nosso sonho são conteúdos nossos. Então, por exemplo, eu sonho... recentemente, uma paciente teve um sonho onde ela tem um bichinho que vai morrendo. O que aquele bichinho representa? Aquele bichinho é um bichinho que ela tem, que é muito carinhoso, fica muito junto dela, muito próximo. E aquele bichinho está morrendo no sonho. O que está representando? Está representando o quê? O instinto dela, algum lado dela mais carinhoso, mais grudentinho, como ela dizia, que está diminuindo, está morrendo. Não é que o bichinho dela vai morrer, não é que ela vai morrer, não é que sei lá quem vai morrer, não é que o sonho é premonitório. Ele pode até ter alguns aspectos premonitórios, mas são muito... o Jung vai falar dos sonhos premonitórios, mas assim, é muito difícil, não é isso acontecer. Isso não é todo mundo que sonha assim. Não, são conteúdos muito raros de acontecer, né? Então, por exemplo, eu sonhei que aquele bichinho morreu, significa um lado meu que está representado por aquele bichinho está morrendo, e tudo bem. Por quê? Porque para nascer uma coisa nova, eu preciso me desfazer de alguma coisa antiga, né? Isso é muito importante. E a gente tem um pouco de dificuldade com essa questão, assim, aqui no Ocidente, a gente tem uma dificuldade com essa questão de perder, de morrer e tal. Mas a hora que a gente observa, por exemplo, a criança, quando está terminando aí a primeira infância, em alguns momentos ela vai sonhar com coisas de fechamento, de morte, de acabou. Meu amigo não quer mais falar comigo, meu amiguinho aconteceu alguma coisa com ele. Por quê? Porque ela está elaborando algumas coisas. A hora que vem no sonho dela, ela elabora, ela cuida daquilo. E aí ela pode entrar numa outra fase, cuidar de outras coisas. Então, olhar os sonhos é dar voz a esse movimento inconsciente, as nossas coisas internas, que são super importantes. Para quê? Para que não aconteça de você, enquanto adulto, ou até criança, mas normalmente é enquanto adulto, e a gente fala assim, nossa, mas que sentido faz isso? Aí a gente não sabe o que faz sentido para a gente, uma série de coisas. E por que a gente não sabe? Porque a gente deixou de olhar para essas questões internas, né? Foi o que eu estava falando ontem. É como desenhar. Eu dei esse exemplo ontem porque eu acho que é muito comum. Todos nós desenhamos até os 7 anos de idade. Então, todo mundo sabia desenhar. Ninguém achava assim, eu não vou desenhar porque eu não sei. Todo mundo desenhava, todo mundo voltava para a escola das férias. Vamos fazer um desenho sobre as férias. Todo mundo desenhava. Todo mundo desenhava gibizinho, fazia 1000 coisas, né? A criança vai ficando maiorzinha, ela vai deixando de desenhar. Aí ela faz 20 anos e ela diz assim, eu quero desenhar agora. Ela não vai saber desenhar, gente. Ela está sem desenhar desde os 7 ou desde os 10. Agora, todo mundo, é muito comum todos nós termos um amigo ou uma amiga que desenha muito bem. Desenhando. Que continua. Por quê? Porque ela continuou.
Eu tenho uma amiga que tem um marido que desenha muito bem, né? A Daniela e o Diego. O Diego desenha muito bem. Eu aposto que ele desenhou a vida inteira. Então, hoje, ele é um exímio desenhista. Mas isso só acontece, assim, é lindíssimo de ver o que ele faz. Mas é por quê? Porque ele deve ter continuado desenhando. Fica 5 anos sem escrever para você ver o que acontece. Você vai ter dificuldade de escrever, né? Então, o exercitar disso faz com que você tenha um domínio sobre aquilo. O exercitar esse olhar para o inconsciente, esse olhar para os nossos sonhos, vai fazer com que você tenha um domínio sobre isso, com que você tenha essa conversa com um lado interno. E a ideia dos sonhos é essa. Fala. Deixa eu só colocar aqui um ponto. Nós fizemos uma enquete na 5D Kids sobre se as pessoas paravam para observar os seus sonhos e os sonhos dos filhos. 97% das pessoas falaram que não paravam para observar, né? Então, assim, às vezes a gente acaba não dando importância, né? Essa é uma realidade, a gente acaba não dando importância. Eu confesso, até ontem eu comentei isso, que eu não me recordo de nenhum sonho, então raramente eu acredito que eu sonho. Você falou assim, não, todo mundo sonha todos os dias, eu acho bacana você reforçar esse ponto. E assim, quando a gente começa a observar pra gente, então, assim, 97% das pessoas não estão observando os seus sonhos e seus filhos. Então, e a gente sabe, a criança, assim, é tão gostoso, né, quando a gente vê eles dormindo, assim, que a gente vê eles rindo, às vezes eles fazem, assim, uma carinha de preocupação, se encolhem e resmungam, falam com eles mesmos durante o sonho. E a criança tem isso muito mais ativo. Se a gente consegue trazer isso, Nicole, só a câmera, isso. Se a gente consegue trazer isso para a nossa realidade, né, e trazer assim, buscar dele, né, filho, o que você sonhou? Conta para mim, ou desenha aqui, a gente vai conseguir acessar muito mais essa parte inconsciente, né, conhecer melhor os nossos filhos e até mesmo as emoções que acabam sendo transbordadas nesses sonhos, né? Então, ontem a gente teve uma pessoa que participou da live, né? Uma moça que comentou bastante que o filho era estressado e tudo mais. E assim, o quanto isso transborda essas emoções, né? Essa emoção da ansiedade, da atenção, e principalmente no momento que a gente está vivendo de pandemia, o quanto isso transborda para o sonho, Nicole. Fala um pouquinho mais disso aí. Então, assim, primeiro que todo mundo sonha, nós temos durante a noite momentos onde o sono é mais profundo e outras vezes o sono um pouco mais menos pesado. Quando a gente tem o sono mais profundo é quando o corpo está descansando. Quando é um pouquinho mais suave, é o momento onde acontecem os sonhos. Nós não vamos lembrar de todos, mas nós sonhamos todas as noites. E o que acontece, por exemplo, quando os pacientes chegam para terapia no consultório, ou mesmo família, que eu sempre peço para trazer os sonhos. O que acontece? As pessoas me falam assim, mas eu não sonho. Eu não lembro, eu nunca lembro do meu sonho. E aí, qual é a minha orientação? Não tem problema. Então, agora você vai separar um caderninho e começar a prestar atenção. Você vai ver como você vai começar a sonhar. Ou começar a sonhar não, como você vai começar a lembrar dos seus sonhos. Por quê? Porque você não estava atenta. A hora que você liga a chavinha de, olha, peraí, deixa eu prestar atenção. Né? Hoje mesmo, eu atendi uma paciente que ela falava, eu nunca lembro dos meus sonhos. Aí a gente começou a trabalhar um sonho na semana passada, da semana retrasada, na semana passada. Hoje ela trouxe 2 sonhos. Por quê? Porque ela ligou a chavinha de, olha, isso é importante, então deixa eu olhar. A hora que você liga a chavinha, você começa a lembrar. E se você começa a fazer isso com você, a criança vai começar a trazer os sonhos. Porque ela vai perceber. Olha, minha mãe tá olhando os sonhos dela, meu pai tá olhando os sonhos dele. O que será que é isso? Será que isso é interessante? Ela vai começar a trazer isso, mesmo que você não fale. Mas se você conversar com ela, isso vai vir muito mais, né? E o que é olhar o sonho? É exatamente isso. Às vezes a criança teve um dia mais difícil ou alguma preocupação, alguma ansiedade. A criança vai expressar isso, vai aparecer no sonho. Isso vai vir.
se você tiver oportunidade de entender o que está aparecendo ali no sonho, conversar sobre isso, deixar a criança expressar isso, você não precisa compreender. É assim, o sonho é outra língua. O sonho é árabe. Se você não fala árabe, não adianta você ficar tentando traduzir para ver, deixa eu ver, isso quer dizer isso, que isso... Não vai dar certo isso. Tem que ser de um jeito intuitivo, vamos dizer assim. É isso. Ele está trazendo este contexto, este símbolo. Você não precisa entender cada coisinha, você precisa saber o seguinte: foi isso que apareceu. E a criança, ao falar do sonho, a criança, ao trazer o símbolo, ela já vai começar a ter um contato diferente com esse mundo simbólico, e isso vai amplificar demais a vida dela, as experiências dela, e vai dar uma acalmada, porque as crianças estão aí descobrindo o mundo. Essa primeira infância é um momento onde eu deixo de ser bebê para ser criança. Eu estou deixando meus pais para começar a sozinho andar daqui do sofá até a mesa. São momentos, são os maiores momentos de evolução do ser humano. A gente não aprende coisas assim depois de adulto. Enquanto adulto, depois a gente vem muito mais para o racional. Então, essas conquistas iniciais, elas são muito fortes, muito profundas. Então, imagina a energia emocional que acontece em cada movimento desse da criança. A descoberta que é aquilo. É uma experiência que a gente não tem ideia do que significa. Então, se essas experiências puderem ser sentidas, se essas experiências que têm tanta emoção puderem ser observadas, se a gente tiver a condição de olhar para elas e falar, nossa, que bacana isso, olha o que está acontecendo, observar isso vai fazer com que essa criança tenha uma evolução muito grande, porque ela passa a integrar isso, ela passa a compreender. Compreender o quê? Sim, foi muita emoção, olha... Ela não faz isso de uma forma consciente, ela faz isso de uma forma, vamos dizer, instintual, natural. Né? Vai natural. ser durante a noite, né, Nicole, que a criança vai processar todo o dia, né? Todo o aprendizado, as habilidades que ela adquiriu durante o dia, e vai ser através do sonho que ela vai poder ali dar algumas ferramentas, né, de como ela processou tudo aquilo. Será que aquela emoção que ela viveu naquele dia, ou se foi boa ou se foi ruim, independente, como é que ela traduziu isso? E, de certa forma, o sonho vai despertar e vai trazer isso para que os pais possam conhecer melhor essa criança, né? Esse universo, exatamente, esse universo do que a criança está vivendo, do que ela está passando, sentindo, né? É muito bacana. E veja, Aline, várias pessoas mandaram mensagem, as pessoas às vezes conhecem a gente, mandam mensagem, né? Me mandaram mensagem no WhatsApp. Nicole, teve uma pessoa muito querida que mandou uma mensagem, olha, eu e minha filha sonhamos essa noite. Isso foi por conta da live, né, eu fui instigada a isso, a gente conversou sobre o nosso sonho. Então, olha que bacana, você começa a entender e a prestar atenção num universo diferente. Uhum. Exatamente por isso que, assim, eu falei da gente propor essa ideia de conversar quinzenalmente sobre os sonhos das crianças. Então, a gente, a partir de outubro, vai estar fazendo esse grupo com as mães, os pais, mães responsáveis que quiserem participar, para trazer um pouquinho dos sonhos das crianças. E, às vezes, só de ouvir o sonho de uma outra mãe que traz uma emoção que a criança trouxe durante a noite, ou uma dificuldade, ou um símbolo, só de você ouvir aquilo, você já apreende, você já amplifica a história que você vive na sua casa. Então é muito bacana. E a ideia é que as pessoas possam cuidar desse universo do inconsciente, desse universo interno, desse outro lado. Por isso a proposta da gente fazer esses encontros quinzenais, né? Sim, os encontros vão ser muito bacanas, gente. Esperem novidades. Em breve, bastante novidade. Vão ser de 15 em 15 dias. E aí, independente da pessoa ter sonhado ou do filho ter trazido o sonho ou não, porque às vezes a criança não quer falar sobre aquele sonho, a gente tem que dar essa liberdade. Mas a gente ouvir, a gente aprende muito ouvindo o que o outro está falando, o que o outro vivenciou. E então, muita novidade aí chegando, né, Nicole? É isso aí. Muito obrigada, Nicole. Eu acho que a gente
traz aí, a gente vai trazendo mais informações, né, sobre os sonhos, não só sobre os sonhos, mas na série Elos, Família, e vários temas importantes que abrangem todo esse leque aí de informações sobre família, sobre conexão e como é que a gente pode se conectar melhor com a gente, com os nossos filhos, reconhecendo os nossos potenciais e dos nossos filhos, para que a gente tenha, na verdade, uma vida muito mais harmoniosa, né? É isso aí. E então a gente se encontra na segunda-feira. E o que eu estava pensando é que assim, algumas pessoas mandaram perguntas, algumas coisas assim que eu achei bem interessantes, perguntando sobre pesadelos, perguntando sobre sonambulismo. Então eu vou fazer alguns videozinhos e aí a gente vai colocando A gente no vai Instagram postando no Instagram, no Face e no YouTube. para explicar um pouco sobre isso. E, então, assim, se vocês tiverem alguma pergunta específica, pode mandar aí, a gente vai colocando isso. E quem tiver aí disponibilidade, participem dos nossos encontros, dos nossos grupos, porque aí a gente vai poder conversar isso mais assim, mais aprofundando mais na história e na experiência de cada família, de cada pessoa. Tá bom? Muito obrigada, Nicole. Então, Não deixam de deixar o like de vocês, curtam, inscrevam-se na página da 5D Kids, acompanhem a gente e toda segunda-feira nós temos live no Instagram e provavelmente aí em breve também aqui no YouTube. Um beijo, Nicole. Um beijo. Gratidão a todos que estão nos assistindo. Tchau. Boa noite. Até.